Nós estamos no Salmo 118. E vamos continuar nos versículos 16 a 19. Porque esses versículos nós precisamos ainda beber um pouco mais dessa questão da justificação pela graça de Deus em Cristo Jesus. As portas, vamos ler os versos 19 a 21, 19 a 21. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudistes e fostes a minha salvação. Paizinho querido, nós somos gratos a Ti, porque não existe nada fora do Teu controle no universo e muito menos na Tua palavra. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e consolação da Tua palavra nós tenhamos esperança. Nós queremos aqui ficar firmes. Então eu peço ao Senhor que ordena os nossos passos na Tua palavra, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Dá-nos a graça de ver o Teu Filho através da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós vimos um pouco sobre Cristo como a porta, onde nós podemos entrar pela atração. Atração do amor. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei e com amorável benignidade eu te atraí. A atração do amor que nos leva para a cruz. Nós temos lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 9, uma expressão muito preciosa. Eu vou pedir que o nosso sistema de reprodução coloque aqui, ainda que os irmãos tragam Bíblias, não deve deixar de trazer suas Bíblias para vocês manusearem. Eu tenho procurado não usar muitas vezes, porque às vezes a preguiça de estar com a Bíblia na mão é muito grande. Mas hoje uma irmã ainda deu um testemunho muito precioso pela manhã. Ela disse que foi numa loja, numa lotérica para fazer um pagamento e uma pessoa chegou para oferecer a ela um bilhete da Mega Sena. Ela agradeceu, a moça insistiu, ela agradeceu, a moça insistiu pela terceira ou quarta vez e ela com um sorriso muito elegante disse: muito obrigado, porque eu já fui premiada com uma salvação eterna em Cristo. E eu sou milionária, eu sou muito rica, eu tenho algo muito precioso. Eu sei que muitas pessoas não gostam de levar o bilhete da loto com ele, porque aqui é o nosso bilhete de premiação. Esse é a nossa carta magna, nossa carta de alforria, nosso documento de habeas corpus. O que você quiser dizer, é isso aqui que se chama Escritura Sagrada. Então, eu sou a porta. Foi Jesus dizendo: eu sou a porta. Há um redil, há um curral, há um lugar de proteção. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, isto é, por quem é, pelo eu sou, e o eu sou é Javé, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Nós vimos que esse entrar está ligado à obra da cruz, da atração. Quando o Senhor nos atraiu a Ele, nós entramos nele, nós ficamos nele por causa da obra de amor que Ele tem por nós. Cristo nos amou com amor eterno, não um amor que acaba, um amor que muda, não um amor que tem humores pelo meio que fica ressentido, mas um amor eterno.
A atração, o entrar, é vós em mim e eu em vós, o sair, que é a vida da ressurreição. Esta é a porta, e encontrará pastagem. Nós temos um evangelho em que nós fomos atraídos a Cristo, fomos crucificados com Cristo, nós ficamos na tumba com Cristo, nós ressuscitamos juntamente com Ele, Ele vem viver em nós, e Ele é o nosso pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é beiju, nem croissant, nem pão francês, mas é aquele pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Esse é o verdadeiro pão de Deus. Então vimos que existem 3 portas, domingo passado, em cima desta porta de justificação: o sangue, a cruz e a ressurreição. O sangue que nos expia dos pecados, a cruz que crucifica a nossa natureza velha, o velho homem, e a ressurreição que nos expia pela justificação da vida de Cristo está em nós. Então, nesses 3 aspectos, as 3 portas da salvação nos garantem que nós estamos justificados, que experimentamos a justiça de Deus. A nossa justificação é única e exclusivamente mediante a fé em Cristo, e tão somente pelos méritos de Cristo, a nós conferidos pela graça plena. Ele nos dá, nos doa a sua justiça, nos é imputada. Nós não tínhamos, passamos a ter. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu pela sua graça. Isso não bate com a mente executiva, com a mente grega, com a mente racionalista que quer merecer para poder chegar lá no pódio. A nossa justificação é realmente pela graça de Deus. Uma pessoa justificada é alguém que foi substituído por Cristo. Foi substituído no lugar do velho eu, do velho Adão, agora se manifesta a suficiência da vida de Cristo. Eu nasci com a catapora do inferno. Eu nasci contaminado por um vírus de rebeldia. O problema de salvação não é mudança de religião, mas mudança de centro de crença. A minha crença antes era em mim mesmo, é autoconfiança. O Bernardo, que está aqui, hoje deu o seu testemunho de fé, dizendo que o seu umbigo era muito grande e que ele tinha como fato a sua autoconfiança. Mas houve um dia que o Senhor tirou ele de si e colocou Cristo. Isso se chama substituição. Todo técnico de futebol sabe disso, todo técnico. Às vezes um jogador se machuca, você tira. Às vezes o jogador está ruim, você tira. E como nós não podemos jogar na salvação de Deus, Ele nos substituiu. E nossa aceitação é baseada na vida de Cristo que está em nós. A vida de um justificado se expressa por um estilo especial de profunda gratidão. Vamos voltar no texto lá do Salmo 118. Esse salmo, qual é o Salmo 118? É onde que ele está na Bíblia? No meio da Bíblia, no centro. Quantos versículos tem? Quantos capítulos tem para a esquerda e quantos tem para a direita? 594. 594 para o outro lado. Então, somando tudo, dá 1189.
capítulos da Bíblia. Então a Bíblia é bem divididinha, ninguém fez isso por acaso, não é? Nem os versículos, mesmo tendo sido feitos depois, tudo tem um objetivo. Deus está por trás, orquestrando homens e fazendo com que, porque a Bíblia diz que nenhum homem, ao escrever a Bíblia, o fez de particular elucidação, de particular vontade, mas foram homens inspirados por Deus, que escreveram pelo Theos Pneukos, pelo sopro de Deus. Deus estava por trás, soprando, dizendo, ó, não é aquele sopro de aluno em cola, né? Na cola, às vezes, o aluno não está sabendo fazer a prova e pede o outro e o outro sopra. Não é esse tipo de sopro. Tem até uma história que quando perguntou assim, quem foi que matou Júlio César? Aí o outro, ele perguntou, quem foi que matou? Quem foi? Disse, ó, eu vou dizer, mas não escreve com as mesmas palavras. Até tu, Brutus, filho meu. Aí ele botou, até tu, estúpido, meu filho. Isso é fazer cola sem saber. Deus não fez isso. Ele não soprou nada para trazer confusão. Nós temos então aqui, ó, abri-me as portas da justiça e entrarei por elas e... uma das características de uma pessoa justificada é gratidão. Isso nós olhamos isso do domingo passado, mas queremos ver um pouquinho mais. Profunda gratidão. O não justificado, pessoa que não experimentou a justiça de Cristo, ou aquele que é justo pela sua própria justiça, portanto, por trapos de imundícia, ele normalmente é injusto, ingrato, inclemente, implacável e implicante. Hein? E impiedoso, e invejoso. E tem mais o justificado é alguém que foi descomplicado pela graça de Deus através da vida de Cristo que nele se manifesta. Nós somos muito complicados. A justificação é uma descomplicação do ser humano pela vida de Cristo. Nós somos chatos, ridículos, cobradores, batemos no outro, só porque o outro não fez o que a gente quis, nós vamos em cima, cobramos, criticamos, e isso tudo, eu não marquei o horário, agora vai ficar aí. Isso tudo vai fazer com que as pessoas fiquem lutando, querendo ser aceitas, mas essa característica não é de um justificado. O que foi justificado é alguém que foi descomplicado. O que caracteriza o modelo de uma vida de um justificado é a sua maneira de viver, livre e libertadora. Além dele ser livre da condenação e da culpa, ele é um libertador e perdoador por excelência. Hoje de manhã nós tratamos um pouco sobre a questão do perdão, que é um patrimônio dado aos filhos de Deus. Agora nós precisamos examinar alguns traços de uma pessoa que goza a riqueza da justificação em Cristo. Como é que eu vou encontrar, como é que eu vou definir que uma pessoa foi justificada em Cristo realmente, que ela faz parte, não é só discurso, mas que ela tem o caráter de um justificado. Antes disso, nós precisamos olhar um pouquinho Romanos capítulo 14, versículo 17, onde há uma definição do reino de Deus. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Essa é uma definição extraordinária da palavra de Deus para o reino de Deus. Normalmente, toda festa, seja de aniversário, de casamento, de festa de fim de ano, tem comida e bebida.
Porque a alegria humana é uma alegria movida a comes e bebes, né? Você vai fazer aí você faz um jantar para bater papo, a gente sai, da outra vez eu disse que era happy end, mas é happy hour. Você vai fazer um happy hour, você vai sentar lá num coisa, você tem que ter alguma coisa para beliscar, para beber, e ele começa dizendo, o reino de Deus não é do mesmo modo que o reino dos homens. Ele não é feito de comida e bebida, ainda que comida e bebida seja uma coisa importante. A gente tem que comer e beber, mas não pode ser escravo. Por sinal, só para curiosidade, Jesus foi um comelão e um beberrão. Ele foi chamado de comilão e beberrão pelos contemporâneos da sua época. Ele gostava de comer. Ele ia a banquetes, ele ia a festas. Ele começa o seu ministério numa festa de casamento. Ele estava sempre indo a jantares nas casas das pessoas. Ele gostava de conversar e comendo. Grande parte dos seus ensinos foram ao redor da mesa, comendo com as pessoas. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Essa é a palavra, justiça. Mas não a nossa justiça. A nossa justiça, como vimos no domingo passado, ela cheira a coisa podre. Ela fede a carniça. Ela tem cheiro mau. Ela faz parte do prego do diabo. O que é o prego do diabo? Era um homem que queria ficar rico e fez um acordo com o diabo pelo Códex de Gamês. E ele então, o diabo disse, eu lhe dou tudo. E vou lhe dar um grande palácio, mas eu vou deixar um prego aqui nessa sala principal. E o homem ficou muito rico. E quando ele estava no auge do seu poder, ele resolveu dar um banquete. E chamou toda a turma. E o diabo veio e pendurou uma carniça naquele prego. Então o homem chamou os seus serventes e disse, olha, tira essa carniça daqui, porque vamos ter um banquete. O diabo disse, esse prego é meu. Eu lhe dei tudo menos esse prego. E no meu você não tasca, você não bota a mão. E aí eu vou dizer para você, se tiver um cantinho na sua vida que o diabo puser um prego, é dele. E fede. E cheira a carniça. E um deles é a justiça própria. Faz parte daquela carniça que ele vai botar lá. A justiça que nós estamos falando aqui não é a justiça humana, é a justiça de Deus imputada a nós em Cristo. Qual é a consequência da justiça? Paz. E qual é a consequência da paz? É alegria. Uma pessoa que não foi justificada, ela não tem paz. E consequentemente, ela não tem alegria. Ela não celebra. Então, isso aqui é preciso a gente estar na nossa mente. Que uma vez justificados, vamos ver agora Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha, você repara no verso 1, por favor, volta o verso 1 aí. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu queria só chamar uma atenção. Nós todos nascemos incrédulos. Nós todos nascemos ímpios, não pios, não crentes. Como foi que nós passamos a crer? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ou da palavra de Cristo. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela sua palavra, gera em nós fé, para que pela fé que nos é dada, nós possamos crer nele. Isto é o milagre da fé. O mistério da fé é vindo de Deus para Deus. Então,
Pela graça, justificados, pois, mediante a fé que nos foi dado, nós temos paz com Deus. Se alguém tem paz com Deus, consequentemente, ele vai ter paz consigo mesmo. E vai ter paz com os outros. Vai ser um pacificador. Justificado pela graça mediante a fé, ganha paz com Deus, ganha paz consigo, encontra descanso e depois vai ter a paz com as pessoas, mesmo aqueles que não gostam de você. Você vai ser um agente gerador de paz. Mesmo que você não precise viver com aquela pessoa, mas todas as vezes que você a vir, em vez de você amaldiçoar, abençoe. Não amaldiçoeis, mas abençoe. O Senhor te abençoa. Mas Deus precisa fazer justiça. Ele sabe fazer. Não precisa você ensinar. É melhor você sair dessa posição de querer ensinar a Deus a fazer justiça. Ele sabe como fazer. E Ele, por ser misericordioso, Ele sabe como fazer. Agora vejamos o perfil de uma pessoa verdadeiramente justificada. Qual é a primeira característica que, dentro da minha visão limitada, pequena, eu encontrei na minha Bíblia? Foi em 1 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. Uma característica muito interessante de uma pessoa verdadeiramente justificada. Aquela que foi alcançada pela justiça de Cristo e que está dependendo dessa justiça. Porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios, aí estava um texto meio confuso para mim. 1 Coríntios 4, 3 e 4. 4 e 5. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco a mim me julgo. Tá bom, tá bom. É diferente a versão, mas é isso. 4 e 5. Hein? O 4 e o 5. Mas era o 3 e o 4. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Sabe qual é a característica de uma pessoa que foi justificada? Não se justificar. Não se defender. Você diz que eu sou eu não sei qual é a palavra mais... Estou fugindo de palavra mais suja, mais sórdida, e não estou achando uma palavra que seja uma acusação bem pesada. E um imbecil. Imbecil não é tão pesado assim, não. Você é um imbecil. Aí você vai e pega todas as suas pedras para jogar no outro, sem necessidade. Porque se você não é, o que o conceito do outro diz, não vai fazer. E se você é, bate palma e diz assim, ele descobriu. Eu estava escondendo, mas acabou descobrindo. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco a mim me julgo. Verso 4, como é que diz? Porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ó. Eu não estou aí porque vocês não vão me dar nem os galardões e nem a condenação.
A condenação você não vai poder desfazer mais, porque o sacrifício dele foi eterno. Já nenhuma condenação vai para os que estão em Cristo Jesus. A mim, muito pouco, porque quem me julga é o Senhor. Então, a característica de uma pessoa justificada é que ela não se defende, não se julga, porque uma das coisas muito... Mas alguém disse assim para mim uma coisa, Glenn, você outro dia estava falando que não se julga, mas a Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Lógico, lógico. Quando eu vou fazer, estou diante do Senhor, eu tenho que fazer um exame. Esse exame não é julgamento e não é para minha condenação, é para tomar. Quando o Alexandre contou aqui uma vez de uma história que aconteceu em nossa igreja alguns anos atrás, de uma senhora que na hora da ceia, ela não pegou os elementos, o pão e o vinho, e naquele tempo os diáconos iam levando em mesa, de banco em banco, e eu estava olhando, vi que ela, uma irmã da igreja, ela não tomou, e quando eu terminei, eu fui procurá-la, e disse, a senhora não tomou por que os elementos da ceia? Porque eu estou em pecado. Digo, muito bem. E daí? A senhora agora vai despecar para depois tomar os elementos da ceia? Ou a senhora vai olhar o seu pecado à luz do sacrifício de Jesus Cristo? Porque quando eu vejo que eu estou sujo, eu tenho água no meu banheiro para me limpar. E quando eu vejo que há um pecado, ao examinar, eu encontro a fonte carmesim, do capítulo 13 de Zacarias, pronta para tirar a impureza dos pecados. Então, meu irmão, eu não tenho que ficar me julgando e me acusando e me condenando diante de uma tão grande salvação. Segunda característica que me foi dada a entender no Senhor, está no capítulo 14 de Romanos, verso 4. Eu não preciso julgar nem acusar os irmãos, porque eu não sou senhor deles, nem eu posso mudá-los, nem eu tenho a condição de fazer isto. Então, como ele diz aqui, ó. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Você vai encontrar alguns irmãos mancos, alguns irmãos que estão com problema no joelho. A irmã Tochico está com problema dela ter que usar o andadorzinho ali, dentro da sua idade. Ela usa. Alguns irmãos, espiritualmente falando, são mancos, têm problemas. Mas quem és tu que julga quem quer que seja? O servo alheio, ele não é seu servo. Ele é servo do Senhor Jesus. E você está se metendo na vida dele por quê? Você não foi um justificado que foi alcançado por Deus? Por que agora você está na posição de juiz querendo dar uns tapas nele lá? Uns trancos? Olha, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Esse texto ele me tem ajudado muito, porque eu sou tendente a julgar as pessoas. Eu sempre acho que eu sei. Isso chama-se orgulho. Eu sempre acho que eu tenho a resposta. E o Senhor tem me tratado dizendo, você procure verificar que eu sou o Senhor. E eu sei lidar com as pessoas. Aquele que você diz que não tem jeito, eu sei fazer o trabalho. E não tente querer me ensinar, porque você não tem essa competência. Então, eu diria que uma pessoa, o perfil de uma pessoa verdadeiramente justificada, ela tem essa característica de não precisar se julgar, nem se defender, e não precisa julgar e nem acusar ninguém. Mas tem uma outra característica que me chamou muita atenção,
Quando é que uma pessoa foi realmente, ela alcançou a dimensão da justificação em Cristo? Ela entrou por essa porta do sangue, da cruz e da ressurreição e está gozando de uma plenitude de aceitação incondicional. Mateus capítulo 5, os versos 10 a 12. Aqui nós temos o final das chamadas bem-aventuranças ou as felicidades de Deus. O conceito de uma pessoa satisfeita por Deus. E ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos voltar então um pouquinho para o verso 10. Ele está dizendo aqui, ó: felizes, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Uma das características de uma nova criatura é essa aqui: todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a perseguição começa por dentro de casa, pelos familiares, por pessoas amigas. Eles vêm perseguir. Aí ele diz: bem-aventurados os perseguidos, mas tem uma coisa: por causa da justiça. Não a sua justiça retributiva, não a minha justiça legalista, mas por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Veja que o versículo 11 vai dizer assim: bem-aventurados sois vós, sois quando? Por minha causa, a causa da justiça que é Cristo, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Ainda a outra versão diz assim: por minha causa. Por minha causa. Aquela causa que está lá é repetida em outra versão aqui embaixo. Por minha causa, por motivo de mim. Não porque você fez uma coisa errada. E aí alguém lhe perseguiu, ou mesmo você tenha feito uma coisa certa baseada na sua própria justiça. Não, é por causa de Cristo. Aqueles irmãos da Nigéria que foram queimados vivos há 3 semanas atrás, eles não foram queimados vivos por causa de outra coisa, foi por causa de confessar Jesus Cristo como Senhor. Foram ateados fogo neles, com gasolina. Na internet, se você tiver estômago para ver, que você vai ver. Ah, mas isso hoje, nos dias de hoje, os cristãos estão sendo perseguidos. No Brasil ainda não estamos na era da perseguição, mas ela não vai demorar mais muito tempo. Já aqui em em Arapongas, um pastor que era aqui da nossa igreja, saiu da igreja onde ele estava lá por causa dos donos da igreja, porque tem igreja que tem dono, puseram ele para não brigar, saiu, foi para uma escola, eles puseram todo o impedimento, porque na escola o Estado é laico, então não pode ter pregação do evangelho, já é expulsado, vai para debaixo da árvore, meu filho. Fizeram isso com Paulo em Filipos. Vai para debaixo da árvore. Vai para debaixo da ponte. E quando não tiver mais nem debaixo da ponte, nem debaixo da árvore, vai para a caverna. É assim que os cristãos primitivos foram. Por enquanto nós ainda estamos tendo, mas está fechando o cerco. Está fechando o cerco. Mas é para fazer festa, meus irmãos. Bem-aventurados sois quando... Veja o verso 12, o que é que ele está dizendo aí.
Caramuru em dia. Hã? O que diz aqui? Regozijai-vos. O que significa a palavra regozijai-vos? É para alegrar com altura. Regozijai-vos não é assim não. Regozijai-vos é... Regozijai-vos e exultai. Sai pulando, gritando. Por quê? O quê? Galardão. Eu não sei bem o que é isso, não. Não é aqueles negócios de general que usa aqui, não. Galardão são os presentes da graça de Deus, e não os méritos espirituais nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Qual é a característica que eu encontro aqui? É que o justificado faz festa quando é acusado. Eu tenho que entrar nessa escola, porque eu de vez em quando fico amuado. Viu? Na hora que o pau canta, eu tenho uma tendência de baixar a cabeça e fazer... Mas ele está dizendo aqui, ó, o justificado, ele se alegra. Ele não roda a baiana, mas roda faz uma roda de ciranda a cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas, vírgula. O dele é grande e nunca acabou. O dele é grande. O céu que dá para namoradinha é pouquinho. Para a mulherzinha é pouquinho. Na hora que vem o pega para capada, deixa ela no ouro veja. Mas o dele não. Eu não largo você. Eu lhe amei com amor eterno. Não vou deixar você no hora veja, não. Você é meu. Então, por isso a gente diz... você sabe qual foi uma coisa que me chamou muita atenção em Isaías 32, 17? É que uma pessoa justificada, ela tem aquilo que nós vimos ali, paz. Ela é pacífica. Ela é pacífica. Ela é segura. Ela encontra descanso. Ela é descansada. Não tem essa aflição de alma que normalmente nós temos, que ainda não tomamos posse da grande justificação. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Gostou ou não? O efeito da justiça é Cristo. Bota assim, o efeito de Cristo será paz. E o fruto de Cristo será descanso, repouso e segurança para sempre. A justiça na Bíblia é Ele é a nossa justiça. Ele nos justificou. É nele que nós somos. Ele é a porta da justiça. E qual é o efeito? Qual é o resultado da justiça de Cristo? É paz. Paz com Deus, nenhuma condenação. Paz comigo, já não preciso ser um perfeccionista. Paz com os outros. Aceito o manco, ele é manco. Eu trago o Mefibosete para a mesa. Cheira mal, ferido, vai sentar na mesa do príncipe, do rei. Uma outra característica que está ali pertinho do capítulo 5, é o verso 9 de Mateus. É a característica deste, quem tem paz é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são os que foram justificados por Cristo. Logo, eles são pacificadores. São instrumentos geradores de paz. Você quer levar a capa, a túnica? Vai a capa também. E ele está dependendo da graça de Deus. A justificação,
ou o justificado, não é justo por si mesmo, mas por ter sido justificado em Cristo, demonstra profunda gratidão. Não se julga, não se defende, não precisa julgar quem quer que seja, celebra quando é acusado, torna-se pacífico e pacificador, filho de Deus. Eu disse para aquele pastor ontem, que estava contando a história, eu disse para ele o seguinte: quando pegaram Wesley, tiraram Wesley da igreja anglicana, ele foi para os colégios, tiraram ele dos colégios, ele foi para as ruas, ele foi pregar nas ruas. Aí foram persegui-lo o quanto puderam, mas não deram jeito, porque ele saía montado num cavalo pregando. Hoje, em Branham, na Inglaterra, até hoje, dia 20 de novembro de 2011, Wesley morreu antes do ano 1700 e tanto. Há uma lei que proíbe bebida alcoólica naquela cidade ou prostituição pública. Até hoje, eles não conseguiram revogar essa lei, porque os habitantes da cidade dizem: aqui a gente vive tranquilo. Isso só por causa da pregação louca do Evangelho, da justificação pela graça de Deus. Eu quero perguntar assim para você, se você já passou pelas 3 portas. Pelo sangue, pela cruz, pela ressurreição. Vejamos se a nossa maneira de viver corresponde a essas características da justiça de Cristo a nós imputada. Pergunto para você: você é grato por tudo? Você agradece por tudo, até pelo cachorrinho que morreu? Eu estou falando isso porque uma irmã estava chorando muito essa semana, porque o cachorro dela morreu atropelado. Eu digo, a gente chora por cachorro atropelado, mas dificilmente a gente chora pelo que está acontecendo no mundo. Você dá graças a Deus por tudo, ou eu estou dando graças? Somos pessoas agradecidas ou somos murmurentos, murmuradores, críticos, reclamadores? Fui fazer um casamento e estava chovendo. Aí a dona do casamento, a mãe que normalmente nessa hora é a mãe da noiva aqui. Essa droga dessa chuva, eu disse: olha, minha senhora, arranja um outro pastor para vir fazer o casamento aqui, porque quem mandou essa chuva aqui foi meu pai. E sabe para quem que ele mandou essa chuva aqui? Para maus e bons. Não é droga, não. Não está acabando a sua festa, não está abençoando a sua festa. Vamos considerar um pouco mais. Isso é blasfêmia. A chuva vem para maus e bons, para justos e injustos o sol, e você está me dizendo que essa droga dessa chuva veio acabar com a festa? Não tem festa desse jeito. Só quando dá certo tudo que você vai celebrar? Somos gratos pelas pancadas, pelos problemas. Nós nos julgamos e nos defendemos. Somos perfeccionistas. O meu terapeuta, que já morreu, quando ele estava me ajudando a abrir a caixa preta, ele disse para mim assim: Glênio, dê direito a você de errar. Eu disse para ele: como assim, Di Loreto? Oswaldo Di Loreto. Como assim, Di? Ele disse: você não aceita os seus fracassos.
Você exige demais de você. Ele me deu uma receita, eu nunca fiz. Ele disse, toma um porre um dia. Você é pastor, vai ficar ridículo. E eu até hoje tenho medo de dirigir quando eu bebo num casamento, a mulher tem que dirigir no lugar, porque eu fico com medo de ser apanhado pelo guarda, e aí faz o bafômetro. Lá vou eu para... Vai para o jornal. É padre nu, pastor bêbado, vai dar problema. Você imaginou? Nós somos muito exigentes com nós mesmos. Quando você leva uma queda, você ri da queda que você leva ou você levanta ligeirinho para ninguém ver que você caiu? Essa é uma das questões que nós precisamos levantar. Nós nos defendemos demais. Você está mal vestido. Não, não pode. Um dia minha esposa chegou aqui e ela tinha vestido a blusa às avessas. Aí a Mazília chegou para ela e disse assim, Camita, essa roupa é assim mesmo? Ela disse, é assim mesmo. Ela disse, mas vem assim com a etiqueta para fora. Tadinha, ela saiu correndo imediatamente, porque a gente não pode ficar ser ridículo. Correu logo lá pro banheiro e trocou a roupa aí. Quando você troca, você se sente bem. É assim que a gente é. Nós temos que ter a aprovação das pessoas. Né? O Ivan Capelato disse que um dia uma menina lá em São Paulo estava demorando de chegar em casa e o pai foi até o lugar onde ela estava de pijama e entrou lá de pijama e disse, vamos para casa agora. Botou a menina no rumo de casa e a menina entrou no carro. Pai, você é um ridículo, entra na minha festa de pijama. De pijama ou sem pijama, minha filha. Você é minha filha e eu amo você e você vai ter que ser. Você tem que estar em casa. A palavra que eu dei foi esta. E eu vou lhe buscar de pijama tantas vezes quanto você não cumprir. A menina ficou quietinha e com outro dia ela foi para a escola toda envergonhada, toda triste. E as irmãs, as colegas chegaram para ela e disseram assim: que massa, seu pai. Que coisa fantástica, eu queria ter um pai daqueles que pode entrar de pijama para buscar a sua filha. O meu nem liga por mim. Você está vendo? Eles estão precisando de pai de pijama que seja ridículo, mas que mostre amor. Hoje os filhos estão bichados porque os pais não têm mais toque e não têm mais atenção, não se preocupam. De madrugada eles saem e vão, porque a noite hoje começa à meia-noite. No meu tempo, à meia-noite estava dormindo o segundo sono. Mas o mundo mudou. E a gente não dorme quando o filho está fora de casa. Eu me lembro de uma poesia de Joia Júnior, O Molho de Chaves, quando ele diz que quando aquele molho de chaves batia, era como um sono, o som de uma sinfonia, era o filho chegando na noite. Ele disse, agora ele chegou em casa, porque a noite tem seus mistérios. Meu irmão, você já parou de julgar os outros? Ou você é um implacável? Que senta no tribunal e aquele lá, aquele Alexandre, aquilo é um vigarista, é um picareta. Aí o pau canta.
não sabe que o Alexandre é servo do Senhor que ama aquele cara e filho do pai que é louco por ele. Eu e você já temos feito festa quando somos acusados, vivemos contentes e alegres ou amuados e emburrados no canto, porque a chuva desmanchou a festa do casamento. No dia em que aquela mulher estava reclamando da festa de casamento, da chuva, que eu me lembrei do meu amigo, não sei se ele está aqui, o Sérgio. Acho que ele não está hoje aqui. Está lá o Sérgio. Me lembrei do Sérgio, que estava doido para ver chuva, para poder molhar a roça dele lá, para ele poder plantar. Eu digo, enquanto um aqui está chorando, churumingando, porque a festa está sendo destruída por causa dele, o outro está lá pulando de alegria, porque está chovendo na terra dele. E sabe de uma coisa? Vai dar muito mais resultado os grãos que ele plantou, que vai trazer alimento, do que essa festa que só vai comer a turma que foi convidada. Eu quero perguntar para você, nós somos alegres, pacíficos, pacifistas e pacificadores, ou somos impacientes? Citando a frase célebre, ou o pensamento célebre de Mahatma Gandhi, quando dizia assim: eu amo Jesus Cristo e os seus ensinos, mas eu abomino os ensinos dos cristãos, porque eles não têm paz. Eles não são pacifistas, nem pacificadores. Eu queria ler o texto agora, numa atualização que o Senhor me deu a oportunidade de fazer assim. O texto do capítulo 118, 19 e 21. Nesta versão assim. Não abri-me, mas abriste-me. Deixa o texto aqui em cima. Olha o texto aqui. 19. Ali não diz nada. Ali diz abri-me. Tem que alguém abrir. Abri-me. Abri-me, por favor, as portas da justiça, e entrarei por elas. Renderei graças ao Senhor. Então a versão foi assim: abriste-me as portas da justiça. Tu já fizeste isto. Por tua graça fizeste-me entrar por elas, e assim rendo graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, Jesus, a porta na qual entro justificado. Rendo-te graças, porque me acudiste. Por isso, és a minha eterna salvação. Agora eu entro diante desse Deus, que é a minha eterna salvação. Que o Senhor manifeste a sua graça por nós e em nós, para vivermos dependentes apenas da justiça de Cristo, em nosso modo de ser. Ele é tudo para nós. Ele nos aceitou. Ele nos incluiu na festa dele. Então dá para a gente viver. O Senhor nos dê graça, logo que voltarmos a pregar à noite, nós vamos tratar da pedra. Essa é uma das grandes lições da Bíblia, a pedra, a rocha. A rocha. Ela aparece a primeira vez em capítulo 17 de Êxodo, e nunca mais desapareceu. Ela vai estar entronizada no céu. A pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que mata a sede, a pedra que nos sustenta, tudo apontando para Cristo. Cristo, Cristo, o nosso amado, o amado da nossa alma. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz.
Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.